Maravilhosa, né? Obrigada, Jaque. Muito obrigada pelas provocações, as reflexões. Anotei aqui um monte de coisa, assim. E realmente, né, isso que tu fala que aquilo que faz a CESAI, né, ter essa atenção diferenciada é justamente o lugar que recebe menos investimento. Isso aí a gente percebe no nosso dia a dia, né, o quanto que é difícil, quanto que é difícil. Realmente é um trabalho de muita argumentação e mesmo quando se consegue argumentar, chega no local e para, e a gente sabe que se para também não é sempre do nada, né? Não é por um acaso que as coisas ficam engavetadas. Obrigada. Então, agora eu vou, antes de passar a fala para o meu amigo Iano Colar, eu queria agradecer a presença da galera aí do Tse Xingu, meus queridos, Karine, Maria, Danilo, muito massa, muita saudade de vocês, gente. É muito bom ter vocês aqui. E eu vou passar agora a fala para o Iano Colar, né, que é o presidente da Associação Terra Indígena do Xingu, da ATIX, que é a entidade representativa dos 16 povos do território indígena do Xingu, né? Uma pessoa que eu tive a honra de trabalhar junto, de conhecer, que eu tenho uma admiração profunda, ele sabe disso, né? E que me ensinou muito, né, sobre esse fazer saúde indígena na prática. Então, é uma honra ter o Iano Colar aqui e eu passo a fala. Boa noite para todo mundo. Quero agradecer a Aline pelo esse convite para participar dessa conversa aqui e contribuir no que for possível. Eu não conheço muita gente aqui, eu não vi quem está tá participando, mas de qualquer jeito é um prazer estar com vocês aqui. Bom, sou Yanukulá Kayabisuiá. O meu sobrenome já diz a minha origem. O meu pai é Kayabi, hoje conhecido como o povo Kayabi conhecido como Kawaiueté, e a minha mãe, que é Suyá, hoje também autodenominada, o povo denominada Quincêdio. Bom, falar um pouquinho para vocês o que é a ATIX, a Associação Terra Indígena Xingu. Ela faz esse ano 25 anos de fundação. Ela foi fundada em 1995, uma das primeiras associações, se não o primeiro, né? Associação Indígena do Xingu, que foi criado. E, na época, uma das principais missões, né? O principal objetivo é muito voltado para a questão de proteção territorial, por função na época de haver constantes invasões de pescadores, caçadores, muito mais nesse grupo aí, né? Hoje a gente responde pela associação com uma responsabilidade muito grande, porque, sobretudo, além dos 25 anos de existência, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação aos 16 povos indígenas que hoje habitam o território indígena do Xingu. Então, hoje nós estamos distribuídos em cerca de mais de 100 aldeias distribuídas pelo todo o território indígena do Xingu, numa população aproximadamente aí que chega aí somando aí uns 8 mil indígenas, né? Bom, chegando à atualidade, né, no momento que nós estamos, a gente vem a esse momento de trocar ideias, de saber o pensamento tanto dos indígenas quanto dos não indígenas sobre esse momento delicado, sensível e muito perigoso para todo mundo, né? A gente aprende com esse momento várias situações e várias práticas que poderiam ser muito simples na vida das pessoas. Até mesmo pela atenção pelo próximo,
até mesmo pelos costumes que antes a gente achava que eram desnecessários e passavam despercebidos como menos importantes, né? E para nós, povos indígenas aqui do Xingu, esse momento ele traz várias reflexões sobre nossas próprias formas de práticas tradicionais e as novas práticas que nós passamos a absorver com a sociedade não indígena, né? Isso é uma reflexão muito grande, porque uma das coisas que a gente poderia dizer sobre isso seria a sustentação das comunidades indígenas, né? Nesse momento que as comunidades estão isoladas em suas aldeias, o que nesse momento é o maior valor que isso tem para os povos indígenas? A necessidade, a importância de permanecer com seus territórios e seus conhecimentos tradicionais preservados e protegidos, né? Então, esse isolamento nos traz todo essa reflexão de o que nós queremos daqui para frente, né? Principalmente para um público indígena mais jovem que, com o passar do tempo e com a atração que a cultura não indígena vem dominando, de achar que, com o passar do tempo, os conhecimentos tradicionais eles são menos valorosos do que o conhecimento do homem não indígena, né? Isso é um momento de reflexão muito grande que se faz hoje dentro do território indígena Xingu, né? Eu queria explicar para vocês por que eu estou chamando o território indígena do Xingu. Talvez para algumas pessoas seja uma novidade, mas hoje nós temos 4 terras indígenas que compõem o território indígena do Xingu. O que vocês mais conhecem é o Parque Indígena do Xingu, tem a terra indígena do Xingu, desculpem, a terra indígena Uawi, a terra indígena Pequizal do Naruvuta e a terra indígena Batuvi. A gente, cada vez mais, a gente faz questão que esses conjuntos de terras indígenas passem a ser chamadas de território indígena do Xingu, uma vez que a gente acha pejorativo se referir a esse território como parque, né? Parque tem um outro conceito para a gente, no entendimento indígena, e também acho que é uma coisa, é um outro entendimento também para entendimento na língua portuguesa, né? Mas hoje a gente chama esses conjuntos de terras indígenas como território indígena do Xingu, e a gente faz questão, a gente pede também para que as pessoas que trabalham com a gente também passem a chamar de território indígena do Xingu. Bom, isso seria uma exposição que eu queria dizer sobre o lugar, sobre os povos, a necessidade, o território indígena, os povos do território indígena de Xingu, historicamente tem tido uma atenção em relação à diversidade cultural que tem aqui, que ainda permanece, né? E, enfim, a situação que nós estamos passando hoje coloca em vulnerabilidade vários desses aspectos dos povos indígenas, né? Hoje, vocês sabem que o conhecimento dos povos indígenas eles não está em sua boa parte registrado em papel, em escrita, ela ainda depende muito, ainda está conservada em boa parte na oralidade, né? E a gente se preocupa quando tem esse tipo de epidemias, hoje se fala em pandemia, né? Mas a gente se preocupa com as pessoas que ainda detêm esses conhecimentos que podem vir a desaparecer se a gente não tomar cuidado com o perigo que está aí na nossa porta, né? Temos feito esforços imensos para que a gente possa continuar evitando que essa doença que está aí hoje entre nas aldeias, das comunidades, né, do território indígena do Xingu. O momento também ele traz uma reflexão e uma observação de uma coisa que sempre as lideranças indígenas do Xingu sempre têm chamado a atenção para os órgãos que atuam dentro do Xingu, que as ações deveriam ser todas em conjuntos na maior parte das suas execuções, porque
a gente está trabalhando para um mesmo público, para um mesmo povo indígena, numa mesma região, no mesmo território indígena, né? Então, hoje, a gente falando com os gestores do DICEI, com os gestores da FUNAI local, da FUNAI regional, né, a necessidade da gente trabalhar em conjunto, na maior parte do tempo possível, trabalhar em parceria. O momento, a crise que está hoje, faz essa reflexão para a gente, traz essa discussão para o nosso grupo hoje, né, na mesa, na discussão das lideranças indígenas hoje, aqui do Xingu, né? Acho que isso deveria ser levado também em consideração, a exemplo que estamos fazendo aqui, em outras regiões de terras indígenas do Brasil também, de que a FUNAI, a CESAI e as organizações indígenas têm que trabalhar em conjunto, em parceria, mais do que nunca, né? E isso nós estamos tentando fazer aqui. É difícil para nós, organizações indígenas, né, esse trabalho essa tentativa de trabalho em conjunto, porque o ritmo dos órgãos governamentais não são as mesmas que umas organizações indígenas e não indigenistas também, né? Porque existe a burocracia que está aí no meio também, que às vezes não entende o que é emergência e o que é urgência, né? E isso no contexto indígena, na realidade indígena e a estrutura que hoje tem no sistema de saúde indígena, isso é gravíssimo. A burocracia pode ser, às vezes, sinônimo de morte dos povos indígenas, de dizimação dos povos indígenas por doenças que podem ser muito bem tratados, mas que, infelizmente, essas deficiências podem trazer tragédias para muitas comunidades indígenas. E eu queria só colocar isso no começo, para vocês gerarem, sei lá, perguntas. Eu acho que eu posso contribuir melhor com as perguntas que vierem depois, se forem, né? Mas, a princípio, eu queria colocar, né, esse panorama para vocês terem uma noção do que eu estou falando, de onde eu estou falando e sobre qual região que me refiro em relação a isso tudo, né? Eu acho que não precisa nem dizer que as dificuldades dentro da estrutura indígena de saúde, ela passa a ser muito difícil diante da política hoje do governo brasileiro, né? Que a gente já previa o que poderia acontecer e desde o ano passado nós estamos vivendo o que havia sido previamente informado por alguns candidatos aí que passaram a fazer a gestão desse nosso Brasil, né? A gente a gente tem uma preocupação, mas a gente, ao mesmo tempo, também quer absorvendo das nossas lideranças mais antigas, dos nossos anciões, de que desafios e ameaças sempre vieram, nós nunca estivemos livres disso, né? Desde 1500 nós viemos enfrentando isso no dia a dia, mês a mês, ano a ano, e nós estamos aqui, nós estamos ainda resistindo isso. Então, o que está acontecendo na política hoje, na política brasileira, a gente quer encarar como mais um desafio que nós vamos superar. E nós vamos superar hoje num cenário diferente, porque hoje nós sabemos que nós temos parceiros, nós temos aliados que não são indígenas também, assim como vocês. É assim que eu considero as pessoas que hoje estão também pela causa indígena nessa batalha uma batalha que eu acredito que dificilmente terá um fim, né? Porque numa terra onde uma população beirava cerca de 5.000 habitantes, e hoje nós não temos nem sequer a metade dessa população viva hoje, a recuperar essa população um dia é um desafio que a gente não sabe se isso realmente um dia vai acontecer, ou se a ambição do homem talvez torne essa realidade um pouco possível, né?
Então, queria colocar isso para vocês. Obrigado pelo espaço e estou à disposição para colaborar em perguntas e, enfim, outras coisas aí. Muito obrigado.